Continuando com o nosso assunto sobre o posicionamento de equipamentos de ar-condicionado no ambiente, vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos dotados e mais especificamente sobre os pontos de saída de ar, que são as grelhas e os difusores. Nestes, nós conseguimos uma variação muito maior de produtos que podem atender às nossas necessidades. Antes de ver a questão das grelhas, vamos tentar descobrir por que no Brasil não é tão comum um sistema central para toda a casa com um sistema de dutos. Já foi muito mais comum. Hoje em dia ele não é tão usual. Quando eu ligo o sistema dutado, ele manda o ar para todos os ambientes. Antigamente, a gente fazia um sistema que dividia muitas vezes a área íntima e a área social, com um sistema de damper que se alternava. Podia-se jogar a potência da máquina toda para a área social ou toda para a área íntima. Então, por exemplo, numa instalação com 10 TR ou 120.000 BTUs, a gente jogava uma máquina de 5 TR ou 60.000 BTUs funcionando ou para a parte íntima ou para a parte social. Então, o que acontece? Se nós pegamos essas janelas que estão voltadas para o lado oeste, que vão ter a sua maior carga térmica durante a tarde, e nós precisamos ligar o nosso sistema de ar-condicionado, onde essas salas foram dimensionadas para esta carga térmica, e é no período da manhã, quando não temos nenhuma insolação, nada, essas salas vão ficar muito frias, então eu não consigo um controle efetivo da temperatura desses ambientes. Por esta razão, os equipamentos do tipo split individuais acabam funcionando muito melhor para a nossa situação. E os sistemas centrais tipo multi-split também vão funcionar melhor para o nosso tipo de habitação. É possível também utilizar equipamentos multi-split do tipo dutado, onde a unidade interna ou evaporadora ela seja um equipamento para dutos. Então eu consigo no meu ambiente instalar as minhas grelhas e tenho ainda a flexibilidade do split e, como vamos ver na explicação das grelhas, muitas vezes uma solução bem superior a um split colocado no ambiente. Então, quando eu dimensiono uma grelha para um ambiente, eu faço de forma que o seu jato tenha a velocidade terminal dele próximo da parede posterior. Então, eu tenho este tipo de circulação, com o jato principal rente ao forro e o jato induzido, a indução do jato, desta forma. O jato induzido é a movimentação que o jato principal faz no ar do ambiente, onde ele vai fazendo com que ele circule e ele vai perdendo, meu jato principal vai perdendo temperatura e velocidade. Então, se eu tenho uma temperatura de saída da minha grelha com 12 graus, no forro eu vou ter 15 graus, na parede posterior eu vou ter 22, e se eu tenho meu set point a 24 graus, eu vou ter 24 graus ao nível do usuário. Os difusores podem ser quadrados, jogando ar para os 4 lados, redondos, jogando ar em forma circular, também atingindo todo o ambiente. Podem ser do tipo de alta indução, depois nós vamos ver mais a fundo, que ele mistura muito rápido o ar do ambiente. E os difusores lineares, que podem ser para um lado só ou para os dois lados. Das grelhas, nós temos grelhas com aletas horizontais, aletas verticais, podem ser fixas ou móveis, e aletas verticais e horizontais com dupla deflexão. Então, utilizando a nossa residência base, no dormitório do casal, eu poderia ter uma grelha de saída de ar nesta posição, insuflando ar para dentro do quarto, teria uma certa uniformidade. O ar, se fosse pensar só no verão, poderia retornar numa grelha no forro, nesta posição. E se eu quisesse favorecer também inverno,
teria que ver uma forma de fazer com que o ar retornasse perto do piso, que eu favoreço também o inverno, porque eu insuflo o ar quente pela parte de cima e aí eu forço ele a voltar para a minha máquina pela parte de baixo. Então eu consigo um efeito verão-inverno muito melhor do que qualquer aparelho individual dentro do ambiente. Eu não utilizaria nenhum difusor do tipo quadrado ou redondo no centro do quarto para espalhar o ar para todo o quarto, porque no ponto da parede onde fica a cabeceira da cama eu teria uma descida de ar frio nesse ponto. Isso não seria agradável. Eu utilizaria um difusor linear, que aí eu consigo um fluxo de ar uniforme em toda a superfície do quarto. O único difusor central que eu utilizaria nessa instalação seria um de alta indução. Os difusores de alta indução eles têm esse formato. Então cada jato que sai acaba interferindo no outro. E essa descarga helicoidal e horizontal do ar, ele acaba dando uma alta indução e uma mistura muito rápida do ar refrigerado com o ar ambiente. E a gente tem que lembrar que o ar que chega nas pessoas, ele não pode chegar direto o ar frio da grelha, ele tem que chegar misturado. Então este tipo de difusor é interessante nestes casos, quando nós precisamos baixar rapidamente a temperatura do ar insuflado. Se eu tiver o meu difusor linear no centro da sala, com saída para os dois lados, eu vou ter esse tipo de configuração. O meu jato principal saindo próximo do forro para os dois lados, criando a indução na circulação do ar do ambiente. Temperatura de saída da minha grelha 12 graus, 19 graus no meu forro, 22 nas paredes e vou ter uma temperatura uniforme de 24 graus na zona de ocupação. O difusor linear ainda tem uma possibilidade de vários direcionamentos do ar. Ele pode jogar tudo para um lado e ir intercalando um lado ou outro, o que for melhor para a instalação. Se colocamos o difusor linear na nossa sala de estar e jantar, nós conseguimos uma boa uniformidade na distribuição do ar e ainda não interferimos na questão da iluminação do ambiente. Essa é uma grande vantagem desse tipo de difusor. A grelha de retorno pode ficar neste ponto e, eventualmente, se quisermos beneficiar o inverno, podemos fazer a tomada pelo piso, levando para o forro, para a máquina e insuflando nos nossos difusores. Nos sistemas que utilizam difusores e grelhas de insuflamento, nós podemos ter uma grelha de retorno no teto, se for somente condição de verão. Se for equipamentos que utilizem também a condição de inverno, nesse equipamento, quando fizemos um retorno na parte inferior do ambiente, e aí sobe por um duto até a nossa máquina, ele favorece muito o funcionamento de inverno. Não prejudica o de verão continua funcionando bem, e o funcionamento de inverno fica muito superior a de um split normal. Qual é a desvantagem desse equipamento? Temos que ter sempre um pé direito um pouquinho mais alto para ter um espaço no forro, entre a laje e um forro de gesso, para a colocação do equipamento. Pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, deixe seu like, ajuda bastante o canal. E até uma próxima. Muito obrigado. Até mais.